Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Downton Abbey, o grande final, dirigido pelo Simon Curtis, filme que marca o fim dessa trilogia que começou com uma relevância lá em 2019 por causa de grandes nomes no elenco e que chega ao Brasil distribuído pela Universal. E esse longa aqui promete seu adeus à família Crowley, e eu confesso que não tenho tanto apego assim pelos dois primeiros filmes, mas eu fui assistir para trazer essa análise aqui para vocês. E para quem não conhece essa história, Downton Abbey é uma série britânica criada pelo Gillian Flynn que virou um fenômeno, misturando drama histórico com toques de novela e focado na aristocracia inglesa entre 1912 e 1920, e os filmes anteriores de 2019 e 2022 continuaram essa saga nos cinemas, trazendo visitas reais, viagens e mudanças. E agora, em um grande final, a trama avança pro final dos anos 20, com a Grande Depressão batendo a porta e o mundo mudando rápido demais. E o enredo gira em torno de uma herança contestada, segredos de família que ressurgem e decisões que vão definir o futuro da família. É uma narrativa que amarra as pontas soltas dos filmes anteriores, mas também introduz novos conflitos, mostrando como o tempo não perdoa nem os mais nobres. E o que me chamou a atenção logo de cara foi o roteiro, que continua sendo o ponto alto dessa franquia. Existe aqui diálogos muito bem escritos, com momentos de emoção genuína, sem cair naquele melodrama pesado. Nesse filme, os diálogos soam ainda mais maduros que nos outros filmes, que já eram bons, e eles refletem ainda mais o amadurecimento dos personagens, como por exemplo, as trocas entre a Lady Granham, feito pela Elizabeth Montgomery, com os outros personagens da família, carregam um peso histórico e faz você sentir o passar dos anos. Não é só aquela conversa fiada que não leva para lugar nenhum. Esse longa acaba sendo um espelho da sociedade britânica da época, com críticas sutis ao classismo que ainda existem até hoje. E falando dos personagens, essa é uma das forças de Downton. Cada um aqui tem camadas que foram construídas ao longo das temporadas da série e também dos filmes, e aqui elas são exploradas com muito mais profundidade. A Lady Mary, feita pela Michelle Dockery, evolui de uma herdeira mimada para uma mulher que lida com responsabilidades, com o impacto da tecnologia e na economia do campo. Já o Alan Leach, como Tom Branson, um ex-motorista que subiu na hierarquia, representa a mobilidade social, e a sua bagagem nesse filme traz reflexões honestas sobre identidade e pertencimento. E eu gosto bastante como a direção não força arcos artificiais e subtramas arrastadas. Tudo aqui flui organicamente, baseando no que já conhecemos. E a direção do Simon Curtis merece elogios por manter o tom elegante e cinematográfico, diferente da série que era muito mais contida. Os filmes, principalmente esse final, expande o escopo com locações externas muito deslumbrantes, há sequências até que são filmadas na Riviera Francesa e adicionam um glamour visual maravilhoso, gente, contrastando com a sobriedade da abadia, e a câmera flutua pelos salões com uma graça que remete aos clássicos do cinema britânico, e o diretor sabe quando acelerar o ritmo e quando pausar para as reflexões que o texto pede, criando fluxo que segura a atenção pelas suas 2 horas de duração. E tecnicamente o filme é um primor. A fotografia captura a essência da era, com toques quentes nos interiores e frios nos exteriores, simbolizando as mudanças inevitáveis. E os figurinos também são impecáveis, trazendo de volta toda a época dos anos 20, misturando o estilo eduardiano com toques de arte muito bonitos. Cada vestido, cada terno conta uma história própria, e a trilha sonora continua sendo aquela melodia nostálgica que nos transporta direto para Yorkshire, ao uso sutil de temas recorrentes que evocam memórias de toda a trilogia. Mas nem tudo é perfeito, e um dos problemas que me incomodou demais foi o ritmo, especialmente no segundo ato, que arrasta
trazendo muitos fillers, como uma viagem secundária que não adiciona muito ao arco principal. Eu senti que a direção quis agradar a todos os fãs, incluindo elementos que poderiam ter sido cortados para uma edição mais enxuta. Além disso, alguns conflitos se resolvem de forma conveniente demais, o que diminui o impacto emocional. Ele não é preguiçoso, longe disso, mas poderia ter sido sim mais ousado, desafiando expectativas e trazendo algo novo. E esse filme aprofunda a discussão sobre o fim de uma era, a aristocracia lutando contra a modernidade e o impacto da guerra e da economia global. Tudo isso é tecido de forma bem forte a um comentário muito explícito sobre legado e herança, questionando se tradições valem um sacrifício pessoal. E eu gosto bastante de histórias históricas e aprecio como um filme evita lições moralistas, deixando o público refletir e abrindo muito espaço para interpretações. É um cinema que entretém enquanto provoca pensamentos, algo raro em filmes de época. E comparando com os filmes anteriores, esse aqui se sente mais conclusivo, como um epílogo bem amarrado. O de 2019 era uma extensão da série, bem simples. Já o segundo filme de 2022 explorava novos horizontes, sendo bem mais ousado e inclusive é o meu filme favorito dessa trilogia. Então Downton Abbey, o grande final, foca nesse fechamento, tentando passar sentimento a qualquer custo de história encerrada, e eu sinto muito carinho pelos realizadores desse projeto e para os fãs da saga. É um presente, e se você já tiver um carinho pelos personagens, ele se torna um filme emocionante até, com boas cenas. Então, no fim das contas, esse filme é uma despedida digna, com bastante coração e elegância, que com certeza vai agradar os fãs pela sua fidelidade à história e à franquia, e que se torna um longa bem emocionante e que eu gostei, apesar de não ser um grande fã da franquia. E para Downton Abbey, o grande final, nota 7. Se você é fã, eu te recomendo ir aos cinemas, porque com toda certeza vai valer a pena. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.